Começando com os reguladores, né? Lineares, as fontes lineares. Essa daqui é a regular da Zener. Se tu pôr, deixa eu passar aqui. Pronto. Se tu pôr uma energia suficiente aqui, uma corrente suficiente, uma tensão suficiente, tu consegue polarizar inversamente esse diodo Zener aqui. Ou seja, ele vai estabelecer uma tensão VZ aqui em cima. Beleza? Até uma corrente mínima. Estabelecendo essa tensão VZ, esse RL aqui ele vai conseguir drenar uma corrente, né? Porque vai ter uma tensão em cima dele, a mesma VZ. Então tu consegue pôr algumas cargas diferentes que mantém a mesma tensão. Por que algumas cargas diferentes? Porque dependendo do valor de RL, tu pode drenar muito dessa corrente aqui. Aí não vai sobrar a corrente do VZ para polarizar ele. O que acontece? Não necessariamente vai estar aqui em cima VZ. Porque ele não está completamente saturado. Vai ficar desequilibrado isso daqui. Passando para outra fonte. A regulador Shunt com TBJ. Essa fonte aqui, o próprio DMC falou que não, ele nunca viu, ou se viu foi muito raro, por exemplo, um Zener de 5 watts. Então, praticamente tu não consegue fazer uma fonte grande com Zener. Só uma fonte que forneça miliampere e bem mili mesmo. Só que o que acontece? Ainda nesse uso aqui. Quando tu não bota nenhuma carga, tá vazio. Uma fonte ela tem que operar tanto a vazio quanto com carga. A pior situação da fonte é a vazio, porque toda essa corrente vai ter que passar pelo Zener. E o próprio Domenech falou que nunca viu um Zener de 5 watts, ou se viu foi muito raramente. Então, usando isso para melhorar esse próprio cabo, tem os reguladores Shout com TBJ. O que acontece? Da mesma coisa, se tu botar uma energia, uma corrente, uma tensão necessária aqui, esse cara vai drenar uma corrente que vai polarizar esse TBJ aqui. Essa mesma corrente vai passar aqui e vai polarizar. A tensão aqui em cima vai ser essa malha aqui, ó. 0,7, né, desse cara. E esse VZ aqui em cima. VZ mais 0. Porra. No pente é horrível, viu? Mais 0,7 aqui em cima. Ok? Isso acontecendo, esse cara tá na região de saturação. Ele vai drenar uma correntezinha aqui e a outra corrente vai vir para cá. Se tu botar vazio isso daqui, esse cara vai drenar um pouquinho mais de corrente e esse cara vai drenar um pouquinho mais de corrente. Viu que as correntes agora estão compensadas? Tanto por ele, tá passando tanto por ele quanto por TBJ. Se tu botar vazio aqui. Se não botar vazio, vai estar passando um pouco por ele e um pouco pelo TBJ, porque ele está mantendo o TBJ na região de saturação, na região ativa de operação. Então o VCE aqui tu também sabe que é VZ mais 0,7, né? Porque está no 0 e está nesse terminal aqui. Passando para o outro agora. Agora se tu quiser esse mesmo esquema, porém tu ajustar a tensão, porque aqui tem uma tensão fixa, né? VZ mais 0,7. Tem esse cara aqui. O que ele faz? Bora lá. Sabe que não consegue fluir corrente para cá, né?
causa desse diodo aqui. Beleza? Então, se tu botar uma corrente necessária aqui, essa corrente vai ser limitada por esse R3. Esse R3 é dimensionado tal qual essa corrente toda vai cair aqui, né? Esse R3 vai ser dimensionado para manter a corrente necessária de funcionamento do Zener. E o resto da corrente... Mantendo a corrente necessária dele. Aqui em cima vai ter VZ, né? Nesse ponto, esse pontinho aqui, tu sabe que vai ter VZ mais 0,7, né? Aqui é uma fonte assim. Uma fonte de tensão assim. VZ mais 0,7. VZ, opa, faz assim. VZ mais 0,7. Ok. VZ mais 0,7 aqui. Se tu tem esse VZ mais 0,7 aqui nesse ponto, tu pode dizer que aqui não entra corrente para facilitar teus cálculos. Isso aqui é um divisor de tensão que tu já sabe essa tensão desse ponto. Então, tu vai fazer a volta para saber a tensão nesse ponto. Tu vê que o Zener, ele forçou uma tensão aqui que vai forçar uma tensão de saída. Ah, e a corrente? Aí ele estabeleceu uma tensão aqui em cima. E a corrente? O que é que vai estabelecer? Sempre tem essa pergunta. A corrente que vai estabelecer é por aqui, ó. Esse menos esse cara. Vai ser essa corrente de saída. Menos esse cara aqui também. Tem que fazer uma... Na verdade, tem que fazer uma lei dos nós. Opa! Uma lei dos nós aqui. Entra essa tensão, sai. Entra essa corrente, sai essa corrente. Sai essa corrente. Que tu sabe. Sempre tu vai ter que chutar um desses dois caras. Normalmente eles botam R2 como um potenciômetro. Na verdade, eles botam... Isso aqui é um potenciômetro. Um terminal do potenciômetro, o outro terminal do potenciômetro e o ponto do meio do potenciômetro. Continuando aqui. Sai aqui e sai aqui. Pela lei dos nós, tu sabe essa corrente aqui, né? Tu sabe essa corrente aqui, por causa desse cara. Normalmente essa aqui tu até despreza. E vai sobrar uma corrente aqui. Que na verdade vai ser dependendo desse cara aqui. Dependendo desse cara, tu tem uma tensão estabelecida aqui em cima por causa do Zener. Então ele vai drenar uma quantidade de corrente. Essa quantidade de corrente vai ser vinda daqui, ó. Vai vir daqui. Essa corrente é fixa. Se tu fixar o RS, essa corrente é fixa, porque VIN é fixo. E aqui em cima tu tem VZ mais 0,7, né? Opa, não. Essa tensão é fixa. Essa tensão é fixa, que é VZ mais 0,7. E essa tensão é fixa, porque tu tem VZ mais 0,7, é só fazer o inverso do divisor de tensão aqui em cima. Essa corrente é fixa. Esse cara drena uma corrente dependendo desse cara aqui. Na pior condição de carga, que é a vazio, vai vir mais corrente para cá e mais corrente para cá. Conforme tu for botando um resistor aqui para drenar uma corrente, quanto maior essa corrente aqui, menor vai ser essa corrente aqui. Tu vê que vai aliviando para o lado da fonte quando tu vai botando mais carga ou diminuindo o resistor, né? Se tu botar resistor infinito, a vazio, vai estar puxando muita corrente por aqui e muita corrente por aqui. O lance é só olhar essa parada do VZ. Entendendo onde vai estabelecer a tensão, tu consegue fazer o resto. Passar por outro aqui. Regulação, shout, né? Melhorada. Regulador, shout ajustável melhorado.
tá aqui, né, esse cara. Ele disse que normalmente é mais aqui e menos aqui. Eu não sei como calcular se não for assim. Foi mal. Mas ele disse que normalmente é assim. Agora olha comigo. Tem realimentação negativa? Rapaz, esse cara aqui, ele tá tendendo a ser uma tensão positiva, né? VI é positivo. Então esse cara aqui também tá tendendo a ser uma tensão positiva. Menor do que esse cara. Menor do que esse cara. Então, é de se esperar que a saída aqui vá para mais VCC. Não vai a fundo nessa. Olha aqui, será que o V mais, menos, V menos, sempre vai ser positivo? Se tu for prestar atenção nesses detalhes, vai bugar muito. É melhor ir logo pro que a fonte já trabalha. Aqui vai tender mais VCC. Tendendo mais VCC, esse cara polariza. Então essa energia ela vem para cá. Terra. Beleza? E tudo isso aqui é terra. Então essa energia também. Ó, não é nem que ela faça isso. É que tem. Aqui tendendo mais VCC, vai polarizar esse cara aqui. Polarizando esse cara, tem uma malha fechadinha aqui pro negativo. Então tem a realimentação negativa. Tu pode olhar pelo até o outro lado. Tu lembra que o TBJ é um diodo assim. Aqui em cima também é um diodo assim. O NPN, né? Então também tem essa malha aqui, ó. Tá entendendo? Ok. Sabe que tem realimentação negativa. De qualquer jeito, tem realimentação negativa. Então, ele está na região linear. O que acontece na região linear? Bora lá. Não entra a corrente aqui, não é mesmo? Então, a corrente que passa por esse cara vai toda para esse cara. Ou seja, R3 é dimensionado tal qual o Zener precisa. Ele fornece a corrente de funcionamento desse cara. Beleza? Ele está funcionando direitinho. Aqui está VZ. Aqui está no VZ. Aqui está VZ também. A gente viu que tem realimentação negativa. Aqui está no VZ, tu sabe que não entra corrente aqui. É melhor ainda, olha a putaria. Tu sabe que não entra corrente aqui. Autoimpedância, né? Pelo inverso do divisor de tensão, tu tem essa tensão aqui. V0. Ok? Normalmente, tu vai chutar um desses dois ou botar um potenciômetro. Que é o melhorzinho, botar um potenciômetro desse cara. Tu quer normalmente regular, né? Tu tendo VI, tu tendo V0, tu sabe essa corrente que vem pra cá. Ok? Sabe essa corrente que está aqui. Tu tem esse nó aqui em cima. Isso tudo é um nó. É o mesmo fio. Tu sabe essa corrente aqui é fixa, porque tu vai fixar um RS de potência, um resistor de potência. Tu sabe a corrente que vai vir para cá. Esse cara está na região de operação. Região ativa. Então vai vir uma corrente para cá. Normalmente a gente até despreza. RL a vazio. Toda essa corrente aqui vai passar aqui e aqui. Ok? RL, eu botando agora um resistor RL, ele vai drenar uma corrente. Drenando essa corrente aqui é fixa. Então tu sabe que ele puxou essa corrente descontando daqui e descontando daqui. Vai passar uma corrente menor aqui e uma corrente menor aqui. Beleza? Então aqui tu sabe como calcular R3, sabe como chutar R1 ou R2 e calcular o outro. Por causa desse divisor de tensão inversa aqui. Esse RS
é para limitar a corrente. Tu vai calcular baseado nos teus dados. Tu quer uma corrente limite, então vai calcular ele. Ele é para limitar a corrente de saída total. Normalmente ele é limitado por esses dois componentes aqui, ó. A corrente máxima que ele consegue barrar aqui e a corrente máxima do TBJ. Aí ele vai ser calculado para isso. Não é para carga. A carga pode ser qualquer coisa. Tu tem que pensar na tua fonte. E manter a tua fonte viva, né? Agora, regulador em série. Esse cara aqui, RS novamente. Vai vir uma corrente aqui, né? RS novamente. Ele é dimensionado para estabelecer uma tensão que passa aqui, uma corrente que passa aqui, né? Aqui tu tem VI e tu quer que aqui seja VZ, então tu consegue estabelecer uma corrente que passa aqui. VI menos VZ dividido por RS. Se tu quiser desprezar essa corrente que vem pra cá, que é o caso, né? A gente despreza essa porra. Tu tendo isso, tu sabe que aqui é VZ, né? VZ. Aqui é VZ, então aqui é uma fontezinha assim, né? Aqui é uma fontezinha assim. Cuidado que eu posso ter feito contrário em outra aí, mas é só ver o negócio do diodo aqui. A lógica de análise dos outros não muda não. Posso ter errado só aqui, mas acho que não, errei não. Se a seta é assim, a fonte é assim. Sempre desse jeito. O menor terminal no bico da seta. Ok? Então aqui é o VZ menos 0,7, né? Aqui tu tem VZ menos 0,7. Nesse ponto aqui. Tu tendo VZ mais 0,7 aqui, é a tua própria tensão de saída. A vazio, esse cara vai estar aberto. Então, nem vai ser drenado corrente aqui, porque vai ser drenado, na verdade, corrente aqui e vai vir toda pra cá. Como sempre, né? Só que esse cara vai ativar, mas ele não tem circulação de corrente pra cá, ó. Tá entendendo? Porque esse terminal tá aberto. Então não tem circulação de corrente pra cá. Vai ter... A queda de tensão vai estar todo... Não. Pronto, é isso aqui. Eu buguei aqui. Quando tu bota a carga, vai começar a circular uma corrente V, uma corrente I, CE, né? Uma corrente IC aqui. Ou uma corrente IE. Quem está desprezando a corrente da base, então IC é igual a IE. Que vai ser essa aqui, menos a que vem para cá. Vai ser essa daqui. Se eu botar uma menor carga, ela vai drenar mais corrente, mas aqui eu quero que sempre fique fixo o VZ mais 0,7. Então essa corrente aqui vai aumentar. O que vai aumentar é essa corrente aqui. RS vai sempre limitar a mesma quantidade de corrente, né? Porque aqui é VIN, sem dúvida. E aqui, para funcionamento da fonte, eu quero que seja sempre VZ. Então essa corrente aqui é fixa. Ok? Regulador em série ajustável. Vou trazer para cá. Pronto. Novamente. Tu quer que esse cara esteja funcionando. Tu sabe que não vai corrente para cá. No diodo aqui, né? Então esse R3 aqui é VZ. VZ. E aqui é VIN. Então esse R3 é dimensionado tal que supra a corrente necessária de funcionamento desse diodo Zener. Beleza? Então a corrente que passa por ele é VIN menos VZ dividido por R3.
Show. Tendo isso, tu sabe que aqui a fonte, ó, o menor terminal aqui, o maior terminal aqui, agora eu vou errar não. Aqui é a fonte pela malha de tensão aqui. Tu sabe que aqui, nesse ponto, é VZ mais 0,7. Ok? Aqui tu querendo, o negócio é tu analisar o que tu quer que seja, o que tu quer que funcione, para o que a fonte foi feita para funcionar. Aqui sendo VZ mais 0,7, tu consegue fazer desprezando essa corrente que vem para cá, por divisor de tensão inverso, pelo inverso de divisor de tensão, tu consegue estabelecer essa corrente, essa tensão aqui, V0. Ok? Estabelecendo essa tensão aqui, tu tem V1, tu tem V0, então tu tem um VCE aqui que é o VCE, né? VCE é V1 menos V0. Depois eu vou falar sobre isso daí. Que isso é melhorado lá nas fontes chaveadas. Esse cara é um transistor de potência. Porque em vez de um RS, agora vai ser um TBJ que vai fornecer a corrente. Ok? Esse cara exige uma mínima corrente aqui de funcionamento. E esse cara exige também uma corrente aqui, pelo divisor de tensão aqui, que vai me dar sempre isso daqui. Isso aqui é fixo. Então com isso aqui, sabendo esse daqui, sabendo o beta desse cara, tu vai saber, e sabendo esse VZ aqui, tu vai saber a corrente que esse cara vai querer drenar. Esse cara aqui vai querer drenar daqui. Ok? Sabendo essa corrente que esse cara vai querer drenar, vai somar com essa IR3 aqui, que vai manter o funcionamento desse cara melhor ainda. Entendeu? A pior situação é que quando esse cara não conduz corrente, que esse cara pode parar de funcionar. Mas tu estabelecer um R3 mínimo aqui para fornecer a corrente mínima desse cara, é a corrente mínima de funcionamento. Nesse caso aqui é a corrente mínima de funcionamento, o R3, ok? Aqui. Então tu sabe essa corrente desse Q2 aqui, beleza? Essa corrente da base, porque tu tem V, C, E. Tu tem VCE. Ok? E tu tem tu tem VCE aqui. E tu tem a corrente que a carga vai exigir, que vai somar com a corrente que o divisor de tensão vai exigir. Então tu tem IE. Tu tendo IE e o beta desse cara, tu vai ter essa corrente de base aqui que ele vai exigir. Quem vai suprir essa corrente de base e essa corrente de coletor desse outro moço? Eu não posso simplesmente ligar lá no VIN. Quem vai suprir é R4. Então, eu tenho que pegar a minha condição extrema, a menor carga que eu vou pôr aqui, ok? A menor carga que eu vou pôr aqui, a menor carga que eu vou pôr aqui pode ser até um curto-circuito. Eu vou estabelecer, se for um curto-circuito, por exemplo, eu vou estabelecer, não, se for um curto-circuito não funciona por causa dessa malha aqui, né? Não vai ser mais um divisor de tensão, então não tem como eu suprir esse VZ mais 0,7, buga tudo. Então, eu vou estabelecer uma carga mínima, ou o professor vai estabelecer uma carga mínima, e tendo esse V0, que é o que tu fez com isso aqui, né? E com esse divisor de tensão reverso aqui, tendo isso, tu consegue saber essa corrente. E essa corrente aqui é fixa, né? Tu pode botar até um potenciômetro aqui para alterar essa corrente aqui. Que aí, alterando essa corrente, vai alterar esse V0, que vai uma fonte ajustável, né? É o que ele pede.
Tendo isso, tu vai ter uma corrente total aqui, que tu vai querer que seja limitada. O pior caso, tu quer que seja uma tal corrente aqui, beleza? Então esse cara tem que suprir essa corrente, tanto IC desse cara, tanto IB desse cara, ok? Aqui é só análise, uma análise sem números, é só para ver o funcionamento da fonte. Pronto, regulação, fonte regulada em série melhorada. Transistor de potência, né? Aqui, dá para ver por cima aqui, que tu tem uma malha de realimentação, ok? Realimentação negativa. Então tu sabe que esse cara está em modo linear. Ele estando em modo linear, eu consigo fazer as operações dele sem ser comparador. Eu tenho essa corrente aqui, não vai vir corrente para cá, ou seja, toda essa corrente de R3 vai vir para cá. Esse R3 é para estabelecer a corrente de funcionamento desse cara. Aqui tu sabe que é VZ. VZ. Aqui tu sabe que é V1. Né? Não, tá aqui já. Tá aqui, V1. Então, tu tendo VI e VZ, VI menos VZ sobre R3, tu sabe essa corrente aqui, né? É praticamente a mesma coisa das outras sempre. VI menos VZ dividido por R3. Essa corrente aqui. Que tem que ser igual à corrente de funcionamento do Z, né? Que tu vai encontrar no datasheet. Tendo isso, tu sabe que esse VZ vai vir para cá, né? Pelo funcionamento do Ampiop. Então, VZ aqui também. Ok? Tendo VZ e tendo esses dois resistores, normalmente tu vai chutar o potenciômetro no outro, ou tu vai fixar um potenciômetro nos três terminais. Um terminal aqui, outro terminal aqui e o terminal do meio aqui. Ok? Mas uma coisa é certa, pelo inverso do divisor de tensão, tu consegue estabelecer essa tensão aqui em cima. VZ mais, opa, tensão V0, né? V0, aqui em cima. Aí, e esse cara, a máxima corrente que ele consegue fornecer aqui é em torno de 25 mA. O professor mesmo falou isso, 25 mA. Em torno desse valor aqui. Como esse cara é de potência, esses 25 mA vai ser a certeza que esse cara vai estar operando na região como chave, né? E eu tenho uma tensão em cima dele, VCE, que é VI menos V0. VI menos V0, né? VI menos V0. A vazio, sem esse cara, tá aberto, então a corrente que vai ser drenada é pelo próprio divisor de tensão aqui. Não entra corrente aqui, né? Então essa tensão, essa corrente é a mesma corrente daqui, ok? É a mesma corrente aqui. Já que aqui é alta impedância. Tendo isso, quem vai fornecer essa corrente é esse cara, ok? Vai fornecer a corrente aqui, por isso que ele tem que ser de potência. Quando eu boto carga,
eu tenho que estabelecer aqui, não é proteção contra curto-circuito. Então eu tenho que estabelecer uma carga máxima de operação. Carga máxima, ou seja, um menor resistor, a menor resistência de projeto que a fonte vai aguentar. Ele vai puxar uma certa corrente. E essa corrente aqui a gente sabe pelo divisor de tensão, né? Tendo isso, tu tem a corrente total que vai fornecer por esse cara. Porque é essa corrente que vai ser quebrada para cá e para cá. Ok? A próxima fonte é... E se essa regulação melhorada, fonte regulada em série com TBJ melhorada, agora com proteção contra curto-circuito. Aqui normalmente vai ser mais e aqui menos. Tu tem essa malha aqui, ó. Tu tem essa regulamentação aqui, ó. Ok? Então ele está na região de linearidade. Tem realimentação negativa. Ou seja, aqui não passa corrente. Eu tenho uma corrente que passa por R3 e não vem corrente para cá porque a entrada é alta impedância. Ou seja, toda essa corrente vai vir para cá. Ou seja, R3 é dimensionado para a condição de operação desse cara. Para manter ele na reversamento polarizado. Acontecendo isso, aqui em cima tem VZ. Aí tu consegue calcular essa corrente, né? Na verdade tu já vai ter essa corrente. Tu vai conseguir calcular esse R3 com... Essa corrente é VI menos VZ sobre R3. Tu tendo a corrente, tu consegue achar o R3. Tá na região de operação linear. Então aqui também é VZ. Então aqui também é VZ. Aqui normalmente você vai botar um potenciômetro. Os 3 terminais. Ou fixar um R1. Ok? Fixar um R1 relativamente grande para não ser dissipado tanta potência, porque aqui em cima tu vai ter VZ e tu não quer que ele dissipe tanta potência assim, então tu vai botar uma resistência de 10, de 100 ohms aqui, uma resistência de 100k ohms, essas coisas assim. Ok? Aqui em cima tu tem VZ e por divisor de tensão inverso, aqui tu tem V0. V0. Aqui em cima tu tendo V0. Aqui tu também tem V0, né? V0, V0. Ok? A tua proteção contra curto-circuito é esse cara aqui. Vê que se tirar ele, aqui, seleção formato bíblico. Se tirar ele, praticamente vira a fonte passada. Ok? Então o que tu quer? Que ele esteja operando normalmente desse jeito aqui, assim. E quando acontecer um curto-circuito, faz esse cara começar a funcionar como chave. Ok? Funcionando normalmente assim, curto-circuito vai ser assim. Para ele funcionar assim, qual é a condição do TBJ? Que esse VBE aqui seja menor do que 0,7. Porque se ele for maior ou igual, esse cara vai começar a conduzir. Então não quer isso. Na região sem ser curto-circuito. Então aqui tu tem V0. Tu quer projetar um resistor tal qual a queda de tensão dele aqui não seja maior do que 0,7. Seja em torno de 0,6.
0,6 tá bom. Tu tem um V0 linha aí nesse ponto, que vai ser V0 mais essa queda de tensão desse resistor. Esse resistor é de potência, porque toda a corrente do circuito a gente vai ver que vai passar por ele. Toda a corrente do circuito. E ele tem que ser projetado para cair somente uma tensão de 0,6. Ok? Satisfazendo isso, tu tenha certeza que esse cara não vai estar em nenhuma região de operação. Ele vai estar desligado do circuito. Alta impedância. Beleza? Esse RS não é para limitar essa corrente que vem para cá, porque esse transistor é de potência, esse amp-op, ele vai fornecer no máximo 25 mA, mas eu vou falar já para que ele serve. Satisfeito isso, a gente tem essa região de operação normal, igual da outra fonte, beleza? Tem essa corrente máxima, tem VCE, que é V menos V0', ok? A corrente total do circuito vai passar por aqui, não vem corrente para cá, então é a mesma corrente que passa aqui. E a corrente que vem por aqui, a vazio, toda a corrente vai estar passando por aqui, com carga, vai estar passando corrente por aqui, que vai vir desse cara aqui, né? Não vem corrente para cá, porque eu não quero que funcione. E toda essa corrente vai ter que passar por esse resistor aqui. Por isso que ele tem que ser de potência. Passando por esse resistor, alimenta esses caras aqui, mantém V0, tudo funcionando corretamente. Porém, quando eu der um curto-circuito nessa carga, o esquema começa a mudar. Por quê? Eu dando um curto-circuito, vamos Ctrl Z aqui. Pronto. Eu dando um curto-circuito aqui, né? V0, a gente sabe que é 0. Esse VZ aqui vai ter que ser 0. Ok? Porque não vem corrente daqui e não vem corrente daqui. Porque aqui é 0 esse potencial. E aqui é um curto-circuito. Toda corrente que vem daqui vai querer vir para cá. Então não vem corrente. Essa corrente aqui não tem. Seleção. Aqui. Ok? Não vem corrente por aqui. Não vem corrente por aqui. Claro que não vem corrente por aqui. Então a gente sabe que esse VZ é 0. Ok? Pode até ter uma tensão aqui em cima VZ, mas ele não vai gerar corrente, não vai fornecer corrente, porque não sai corrente das entradas do amplificador operacional. Aqui em cima a gente tem VZ, mas aqui a gente não tem VZ, aqui a gente tem 0. Por mais que ele esteja na região de operação linear, por mais que ele esteja na região de operação, ele não consegue fazer esse chaveamento por causa disso aqui. Estou obrigando outra coisa a acontecer. Outra coisa bem mais relevante no circuito. Na verdade, quando isso acontecer, não vai ter mais realimentação negativa, porque essa energia não vai querer vir para cá. Ela vai vir para cá. Ok? Ela pode até voltar por aqui para fechar a realimentação negativa. Mas esse não é o caso da análise desse circuito. O que eu quero desse circuito é o seguinte, aqui é V0. Aqui a gente estabeleceu uma tensão de 0,6 naquele caso, para dimensionar esse resistor, não é mesmo? Esse 0,6 é em relação a V0 e V0 e V0'. V0' é 0
0,6 mais V0. Só que agora o V0 caiu para 0. Então, com certeza, essa queda de tensão aqui, vou chamar de Z, não sei, vou só deixar assim mesmo. Essa queda de tensão aqui vai ser bem maior do que 0,6, dependendo do meu gain, né? Sendo bem maior do que 0,6, esse cara aqui vai estar funcionando. Ele vai tender a ser bem maior do que 0,6, tal que esse cara ele entre em modo de saturação, como chave, totalmente como chave. Quando ele entrar como chave, essa queda aqui vai fixar em 0,7. Se eu for lá no gráfico, tipo, ele vai subir um pouquinho e depois voltar para 0,7. Então, o spike, ele estava normalmente em 0,6. Quando deu o curto-circuito, ele sobe e volta para 0,7. Aqui é chamado de spike. É o tempo de resposta desse cara aqui. Beleza? Mas o que basta saber é isso. Aqui. Esse cara, ele estando em saturação, ele vai... Inicialmente essa corrente aqui ia toda para cá. Agora ele vai roubar essa corrente que ia para cá. Vai passar por ele. E aqui fica uma corrente bem pequena. Né? Então esse cara, ele vai fornecer uma corrente máxima bem pequena. Opa! Bem menor do que a corrente que estava funcionando antigamente. Essas correntes vão se somar aqui, essa, aí vai somar aqui e vai dar corrente de curto-circuito, que vai seguir mais ou menos esse gráfico aqui, ok? Aqui eu tenho algumas análises. ISL VBR sobre R4. Por quê? Porque normalmente eu desprezo esses 25 mA aqui. Eu desprezo eles. Então a corrente vai ser VB menos VE sobre R4. Vai ser essa corrente que passa aqui. Ok? Que é a corrente de curto-circuito, desprezando essa corrente aqui. E RS serve exatamente para para quando eu fechar essa chave aqui, não ser um curto diretamente, não ser um curto-circuito por terra na saída do amplificador e danificar ele. Porque quando isso aqui opera como chave, é como se eu tivesse um curto-circuito. Isso aqui está em curto-circuito, né? Por terra. Isso aqui é como chave, praticamente desprezível a tensão em cima dele. Então aqui, esse terra praticamente vai vir para cá. Ok? No ideal do ideal do ideal. Agora, a mesma coisa, porém, quando eu chegar no curto-circuito, eu não quero que forneça uma corrente, como é que pode dizer? No circuito antigo, eu ia baixando, eu ia aumentando a carga, ou seja, baixando a resistência, e a minha corrente ia aumentando. Porém, quando chegava numa corrente de curto, quando chegava numa conexão de curto, essa corrente bem alta fixava. Ela não estourava para toda a corrente que a fonte consegue fornecer. Ela fixava. Agora o que é que eu quero? Que vá aumentando a corrente. Quando dá um curto-circuito, aumentando. Quando der um curto-circuito, ela vai baixar e fixar na corrente bem menor. Isso é bem legal. O que que acontece? Fazer a análise desse, eu creio que seja o último circuito. É o último circuito.
Aqui mais. E aqui menos. Ok? Eu tenho uma realimentação negativa por aqui. Região linear de operação. Não entra corrente aqui. Então, toda a corrente que vem para cá, vem para cá. Toda a corrente que vem para cá, vem para cá. E essa corrente que passa aqui é Vin menos Vz sobre R3. Que eu quero que seja uma corrente de operação desse cara. Para ele conseguir trabalhar. Para ele conseguir manter essa tensão Vz aqui. Ok? Continuando aqui. Aqui é Vz. Está na região linear de operação. Então aqui também é Vz. Tomando como todos os outros padrões que a gente viu. Por divisor de tensão inverso. Eu consigo estabelecer. Aqui já é Vz. Eu consigo estabelecer esse V0 aqui. V0 é induzido. Então eu já tenho uma tensão induzida aqui. Então onde que vai vir a corrente? Esse cara aqui vai suprir a minha corrente. Aqui de novo eu boto um potenciômetro. Ou eu fixo R1 relativamente alto para que ele não dissipe muita potência. E R2 vira um resistor variável, um potenciômetro também. Ou eu posso usar o próprio potenciômetro, os 3 pinos. Aqui, aqui e aqui. Ok? No potenciômetro lá, funciona assim, né? O circular. Aqui tem o meu centro. E ele tem praticamente uma ponteira que fica apontando para o carvão aqui. Aqui é um terminal, aqui é outro terminal. E aqui é o terminal do meio. Eu tenho esse resistor aqui até a ponteira. E eu tenho esse resistor da ponteira até o outro terminal. Que é exatamente esse daqui e esse daqui. Se eu diminuo um, o outro eu aumento muito. Se eu aumento um, o outro diminui. Ok? V0. Eu estabelecendo V0, eu quero. Aqui é V0, né? Novamente, eu quero que esse cara aqui. Eu quero que funcione dessa maneira. Aqui, quando não tiver curto-circuito. É só um regulador normal, que a gente já viu. Com um painel de resistência aqui. Ninguém sabe para que serve. Assim, se tivesse aí só jogada, é uma resistência jogada. Né? Mas elas vão servir para alguma coisa quando eu adicionar o outro componente do circuito. Aqui. Que ele vai funcionar só em condição de curto-circuito. Ok? Então aqui é V0. Aqui é meu V. Que é meu V0. Beleza? Eu tenho esse divisor de tensão aqui. Não é verdade? E esse ponto, que é o meu VB, eu tenho divisor de tensão porque eu estou desprezando a corrente que entra nele aqui. VB. Se eu tenho esse divisor de tensão, eu vou ter esse VB. E eu quero que VB menos V0 seja menor do que 0,7, que é para esse cara não funcionar. Em torno de 0,6 tá bom. Então, se eu tenho V0 e chuto uma dessas resistências, eu tenho que VB menos V0 tem que ser mais ou menos igual a isso aqui. Então eu vou ter VB. Eu tendo VB, eu posso fazer. Eu tendo VB
e eu tendo VB aqui, chutando um desses resistores eu consigo descobrir o outro. Por quê? Porque esse V0' novamente eu vou dizer que aqui eu quero uma queda de tensão de 0,6 aproximadamente também. 0,6. Ok? Esse cara fornece a corrente de funcionamento para o meu transistor de potência. E a corrente que vem para cá é a mesma que vem para cá. Com essa corrente, essas duas correntes aqui, eu tenho a corrente total do circuito. Desprezando aqui vem para cá, eu consigo obter a corrente. Esse cara vai fornecer a corrente total, que é a soma dessas duas aqui. Se eu for aumentando a carga, ou seja, baixando essa resistência, essa corrente aqui vai aumentando. E essa corrente aqui vai aumentando também. Até no momento que eu dei um curto-circuito. Quando eu der o curto-circuito aqui, esse V0 agora é 0. Ok? Aqui não fornece corrente. Então não vai vir corrente para cá, não vai vir corrente para cá. V0 é 0. Então essa queda aqui agora é bem diferente de 0,6. Ok? E esse VB menos V0, que antigamente era em torno de 0,6, agora VB menos V0 com certeza vai dar bem maior do que 0,7. Então estava fixo em 0,6, ele vai para 0, vai aumentar muito, até esse cara saturar, e depois ele volta para 0,7, né? Que é a condição desse cara aqui, o spike aqui. Esse cara funcionando como chave, ele vai drenar praticamente toda essa corrente aqui. Ele vai drenar toda essa corrente aqui. Vai sobrar pouca corrente aqui. Esse cara vai ser obrigado a reduzir a corrente dele. Reduzindo essa corrente, a corrente máxima que vai passar aqui é essa mais essa. Só que essa aqui normalmente despreza nessa corrente total. E aqui tem algumas fórmulas para saber isso daí. Beleza? Essas as análises.